Se diz a bendita, inerrante e inspirada palavra do nosso Deus. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. No meu país, quando você tem a intenção de falar com os seus pais sobre uma mulher que você está gostando, que você tem a intenção de namorar esta mesma mulher, esta mesma jovem, ou então vice-versa, né? Quando a mulher tem a intenção, né? Ou alguém está conquistando ela e ela precisa falar isso com seu pai, ter essa conversa com seus pais, a fim de falar sobre a pessoa, então apresentar, né, o pretendente, no caso da mulher, e a pretendente, ou a pretendente, né, ou a mulher desejada, no caso o homem. Quando for falar com o pai, a primeira questão que eles nos fazem de todas as coisas é uma. Eles não vêm para nós e não dizem para nós: uau, parabéns, mostrou ser um homem, parabéns. Não é a primeira coisa que eles nos falam. Eles não nos parabenizam. Eles não nos dizem qualquer outra coisa senão uma única coisa. Eles nos perguntam: de que família ela é? Ela é de onde? Ou ele é de onde? É a primeira coisa que os nossos pais nos falam. E isso é uma constante, do sul ao norte, leste ao oeste, todo lugar de Angola. Quando você vai falar com os seus pais para apresentar a desejada com quem você quer namorar, ou a menina, né, o homem que está conquistando você, a primeira questão é essa: de que lugar ela é? De que lugar ele é? Ou seja, o lugar está se fazendo referência à tribo. De que tribo esta pessoa é? Isso sempre. Eu, quando fui fazer os meus processos, também não escapei da regra, isso sempre. E eu ficava refletindo por que se faz assim, por que se faz desse jeito. Pois bem, eles fazem assim porque eles, ao fazerem isso, eles estão precavendo o filho de uma coisa que está por vir. Ao perguntarem de que lugar ela é, estão querendo saber qual é a tribo da pessoa, porque eles entendem que a partir da tribo da pessoa, da família da pessoa, dá para você perceber se esse vai ser um bom casamento ou não. Dá para você perceber se vai ser um bom parceiro, uma boa parceira para você ou não. Pesquisando aqui no Brasil, conversando com algumas pessoas para eu poder contextualizar na nossa realidade do Brasil, eu pude ver que me informaram que também não se faz exatamente a mesma pergunta, mas uma pergunta diferente, mas que remete à mesma coisa. As mulheres, quando vão dizer ao seu pai: pai, tem um homem aí que parece que está gostando de mim e tudo, ele quer conversar com o senhor. Ou então os homens, quando dizem: olha, pai, tu a gostar de uma menina aí, e eu gostaria de falar contigo sobre essa menina. Eles também fazem, pode ser não uma pergunta, mas pelo menos uma das perguntas principais, fundamentais é: quem é? Eu conheço ela? Ou eu conheço ele? Geralmente me falaram que aqui no Brasil é assim: quem é? Quem é a pessoa? Eu conheço ela? Quando mais, quem é a família dela? Quem é a família dele? Essas perguntas, embora diferentes das minhas, na minha falam de que lugar ela é, de onde ela é, remetendo à questão da origem tribal, à questão da cultura daquela pessoa, embora diferente pergunta, mas tendem ao mesmo objetivo, têm o mesmo propósito, é de saber qual é a origem dessa pessoa, é de saber quem é essa pessoa, quais são as suas origens, no meu país, qual é a cultura desta pessoa.
Porque é um país só, mas com culturas diferentes. Aqui no Brasil não tem, mas lá em Angola tem muito disso. São culturas diferentes. E se você casa com uma mulher que é de uma cultura diferente, esse casamento pode vir ter problemas no futuro. Não vou encher mãos de história, mas deixa-me contar apenas uma. Por exemplo, tem culturas no meu país que quando você casa com alguém, se o homem falecer, a família tira a mulher de casa, devolve ela para os seus pais e a mulher fica sem nada, leva os filhos, fica sem nada. Ou seja, quando te perguntam de que família é porque querem te prevenir de certas coisas da cultura. Pois bem, meus irmãos, e o que nós podemos falar com relação à família de Deus? O que nós podemos falar com relação ao nosso Pai? Quando você é jovem, quando você, minha querida irmã, tem o desejo, né, o meu querido irmão tem o desejo de conquistar uma pessoa, uma mulher. Você já se acha na idade, na maturidade para namorar e você quer contrair um matrimônio, você quer casar. Será que você tem se dirigido também ao teu Pai Celestial? Eu sei, pelo menos é evidente que você provavelmente vai procurar o seu pai e a sua mãe para conversar. E ao Pai Celestial, será que temos nos dirigido? E quando nos dirigimos ao Pai Celestial, será que qual é a recomendação? Será que o nosso Pai Celestial tem alguma recomendação para nós também no que diz respeito à vida conjugal? Pois bem, meus irmãos, pelo texto que nós acabamos de ler, nos informa que o nosso Pai Celestial tem, e tem muito a dizer sobre a vida conjugal. O nosso Senhor tem muito a dizer sobre a pessoa com quem a gente vai casar. E nosso texto vai tratar disso no dia de hoje. Portanto, meus irmãos, gostaria de falar com vocês, com base no nosso texto, sobre o tema advertência sobre o casamento misto. Advertência sobre o casamento misto. Nós temos feito série de exposições no livro de Malaquias e eu disse que esse livro está estruturado em 6 sentenças. Até aqui, com esse que nós estamos aqui vendo no dia de hoje, é a terceira sentença. A primeira sentença trata sobre o amor de Deus. Deus diz, eu vos tenho amado, e o povo diz, no que você nos tem amado? A segunda sentença é quando Deus diz, olha, vocês têm desonrado o meu nome, e o povo diz, no que temos desonrado o seu nome? E o Senhor diz, no culto. E agora nós estamos na terceira sentença, que é a sentença do Senhor contra o seu povo no que diz respeito à questão da vida conjugal. Esse texto que nós lemos, na verdade, o texto completo começa no capítulo 10 e termina no versículo 16. Mas, como são assuntos pesados, e em conversação com o reverendo Tiago, pedi licença para poder apenas apresentar a primeira parte, para não ficar tão pesado para os irmãos, e depois no próximo sermão a gente vai apresentar a segunda parte. A primeira parte está no versículo 10 até o versículo 12, e a segunda parte está no versículo 13 até o versículo 16, mas isso vai ser assunto do próximo sermão. Então, no texto que nós lemos, ele vai falar sobre o casamento misto. O que é o casamento misto? É necessário a gente, então, definir primeiro o que é um casamento misto. Ora, casamento misto não é um presbiteriano casar com um batista, um presbiteriano casar com um metodista. Não, isso não é casamento misto. Casamento misto não diz respeito a casamento entre denominações diferentes. Casamento misto diz respeito a casar com pessoas de Deus diferente. Diz respeito a casar com pessoas de fé diferente. Com pessoas de religião diferente. Com pessoas que têm estilo de vida diferente. E aqui, estilo de vida, não estou me referindo a questão profissionais. Me refiro em linguagens terra a terra. É um crente casar com uma descrente. É uma cristã casar com um ímpio. Isso é casamento misto. Tendo então apresentando a definição, vamos então ver o que o Senhor diz para nós sobre o casamento misto. O versículo 10 vai dizer, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Veja, é uma maneira de Deus, por meio do profeta, introduzir o assunto. O Senhor começa com uma verdade universal que todos conhecem e não tem como negar. E o Senhor já fez isso aqui, lá no capítulo 1, no versículo 6, quando diz, o filho honra o pai e o servo ao seu Senhor. Ou seja, é uma verdade universal, todo mundo sabe que é verdade. Aí então o Senhor vai apresentar aqui, novamente, começando com uma verdade universal. Quando diz, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Essa é uma pergunta cuja resposta é um absoluto sim.
É um sim geral. É uma pergunta, como se diz, uma pergunta retórica. Nós sabemos a resposta. Não tem como duvidar da resposta. Todos nós sabemos, e o povo de Israel sabia, que Deus era o Pai de Israel. Deus chamou o povo de Israel, criou o povo de Israel, separou o povo de Israel, a fim dele ser o seu Deus e o povo ser o povo de Deus. Êxodo, por exemplo, capítulo 20, vai dizer que eu sou o Senhor teu Deus. Então o Senhor era o Deus do povo de Israel. O Senhor também era chamado como Pai de Israel. Em um dos nossos sermões aqui já falamos como o Senhor é tido como Pai de Israel. Portanto, Ele é Pai de Israel e Ele é o Deus de Israel, o Criador de Israel. Então Ele é o Pai de Israel. Dizer que não nos criou o mesmo Deus, alguns têm apresentado aqui duas interpretações. Uma de respeito lá a Gênesis, que diz que Deus criou todos nós, ou seja, todos fomos criados por Deus. É uma das interpretações. Mas a outra interpretação é que está a remeter à questão do nascimento, do surgimento do povo de Israel. É como se o Senhor estivesse dizendo o seguinte: olha, nós, o povo de Israel, não foi Deus quem nos trouxe à existência? É que está lembrando então aquilo que é o começo da história de Israel. Israel começou com quem? Começou com o chamado de Abraão e Isaque. Quem era Abraão? Abraão, quando foi chamado, tinha 75 anos, ou seja, avançado em idade. A sua esposa Sara era alguém que era estéril, ou seja, que não conseguiria dar luz. Não tinha como dar luz. Um marido avançado em idade e não tinha como dar luz. Não tinha como ser felicitada pelo Dia das Mães. Mas Deus soberanamente chama Abraão, chama a sua mulher e diz: olha, eu farei de ti uma grande nação. Tanto é que até mais tarde Abraão ficou rindo, falou: de mim vai ser uma grande nação. Oxalá que Ismael viva diante do Senhor, porque não vai ter não. A minha mulher já é avançada em idade. Abraão e Sara riram na cara do Senhor. Tanto é que o Senhor depois os confrontou dizendo: você riu, mas eu vou cumprir a minha promessa. Você vai ter um filho, o nome dele é Isaque. Isaque significa ele sorriu. É como se Deus estivesse dando... Eu não consigo sempre traduzir para aqui, para Angola, ou para o Brasil, o que é chapada sem mão. É como Deus estivesse dando uma chapada sem mão para Abraão, dizendo o seguinte: você sorriu quando eu disse que você vai ter um filho. Agora deixa eu te dizer, Isaac, o teu filho vai lhe colocar o nome de Isaac, que significa ele sorriu. Toda vez que ele chamasse Isaac, meu filho, ele deveria se lembrar de que ele duvidou da promessa de Abraão. Eu não sei traduzir chapada sem mão, mas seria essa a ideia aqui. Então, a ideia aqui é que Deus não nos criou o mesmo Deus, ou seja, é Deus quem nos criou. Quando nós não existíamos, quando era impossível o povo de Israel surgir, Deus o criou. Quando era impossível, Deus tornou possível. Eu acredito que, de acordo com o contexto aqui, provavelmente não faz referência aqui, não nos criou o mesmo Deus, não faz referência lá em Gênesis. Porque se fosse isso, então estaria dizendo que todos fomos criados por Deus, isso é verdade, mas estaria entrando, não teria fundamento para argumentar, não seria um bom argumento para o que ele vai acabar de dizer aqui. Eu creio que ele aqui está fazendo referência ao povo de Israel, não à criação de maneira geral. A dizer que o povo de Israel tem o mesmo Pai, que é Deus, e o povo de Israel tem o mesmo Criador, que é Deus. Acredito que seja isso. E vamos aqui apresentar, então, mostrar como isso aqui é a melhor interpretação, pelo menos. Aí vai dizer: por que seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Aqui a aliança dos nossos pais tem também duas interpretações. Uma é que provavelmente diz respeito que quando no tempo passado os casamentos eram arranjados. Ou seja, o pai ele tinha o filho e outra família tinha a sua filha, e já eles desde pequeno separavam: olha, você vai casar o teu filho vai casar com a minha filha vai casar com o teu filho, e já desde pequeno separavam, como se prometiam um ao outro o filho e a filha em casamento já desde criança. Então, aqui, nesse sentido, é como então o Senhor é como o texto estivesse dizendo: olha, por que vocês quebram a aliança de vossos pais? Desde criança, o seu pai separou você para casar com a filha do fulano, e por que você não está casado com ele? Uma outra interpretação aqui é que faz referência à aliança que o Senhor fez com o povo de Israel, que é a aliança de Deus ser o Deus de Israel, e Israel ser o povo de Deus. Portanto, esse Israel deveria viver naquilo que é as normas do Senhor.
Deveria viver naquilo que são os mandamentos do Senhor. Para você ver que essa interpretação parece ser também a correta, olha o que vai dizer no versículo 11. Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Portanto, faz mais sentido interpretar então aqui que não temos o mesmo Criador, não nos criou o mesmo Deus, fazendo referência à criação do povo de Israel. Dizendo que profanar a aliança dos nossos pais, fazendo referência àquilo que é a aliança que Deus fez com o povo de Israel, com os seus pais, os patriarcas que são Abraão, Isaque e Jacó. Então o que está se aqui dizer? Que ao casar, estas pessoas estavam casando com mulheres que não eram do povo de Israel. Então, montando aqui o argumento, Deus está dizendo o seguinte: não temos o mesmo pai? A resposta é: temos. Não temos o mesmo Criador? Temos. Foi feita aliança com eles? Fez. Então por que vocês estão profanando? Porque vocês estão procurando mulheres em outros lugares, que têm outro pai. Porque vocês estão procurando mulheres que tenham outro Deus, e não o Deus de Israel. Então aqui está sendo apresentando aqui que o povo de Israel estava casando com mulheres que não eram do povo de Israel. O contexto histórico, alguns têm dito, alguns comentadores, né, devido àquilo que é a situação socioeconômica do povo de Israel, parecia que eles estavam casando com outras mulheres, além de afeições dos olhos, mas parece que também era motivado por questões financeiras, porque outras mulheres tinham posses financeiras. E como o contexto econômico do povo de Israel estava difícil, então estavam casando com mulheres estrangeiras, com mulheres que não são do povo de Israel, por fatores econômicos, para lidar bem na vida, para ultrapassar as dificuldades que estavam enfrentando. E aqui então o Senhor vai mostrar que Ele não se agrada do casamento misto. Casamento misto é isso, é um povo adorador de Deus a casar com alguém que não é adorador de Deus. O Senhor diz que isso é um casamento misto. Tendo dito isso, então, meus irmãos, eu gostaria de trazer aqui para vocês 3 razões do porquê que o Senhor não se agrada com o casamento misto. Vamos aqui que o Senhor não se agrada com o casamento misto. O Senhor não se agrada. Agora vamos ver aqui por que o Senhor não se agrada com o casamento misto. Quais são as razões que aqui então são apresentadas? A primeira, meus irmãos, é que o casamento misto, ela quebra o propósito do casamento. Veja comigo novamente no versículo 11. Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Parece que quando você lê esse texto, parece que não fica muito encaixado. O que é que o Senhor está querendo dizer aqui? Judá tem sido desleal, se casou com a adoradora de Deus estranho, Judá profanou o santuário de Deus. O que é que o Senhor está querendo dizer aqui? O termo aqui, profanou o santuário do Senhor, não diz respeito em 2 coisas, né? Primeiro, a questão mesmo do próprio templo. Eles estavam casando com adoradoras estranhas e eles levavam essas adoradoras estranhas para o templo de Israel, para o templo do Senhor, lá onde é somente o povo adorador do Senhor deveria estar. Eles levavam e profanavam o templo do Senhor desse jeito. Levavam pessoas que adoravam deuses estranhos no templo do Senhor. Ou seja, está lá, mas não está adorando ao Deus verdadeiro, está adorando aos ídolos que ele adora. Isso é profanação do templo do Senhor. Não somente isso, mas como também o Senhor aqui está apontando para nós, profanar o santuário do Senhor, de respeito àquilo que é a comunidade do povo de Israel. Então, ao trazer alguém que é adoradora de Deus estranho, ela está profanando aquilo que é a comunidade do povo do Senhor. Está profanando a comunidade do povo do Senhor. Meus irmãos, o casamento, como nós vimos pela manhã, ela aponta para uma realidade maior. O casamento não é meramente união entre 2 pessoas de sexos diferentes, que têm o objetivo de gerar filhos e se alegrarem um ao outro. Isso também é propósito do casamento, conforme diz a nossa confissão de fé. Mas isso não são um propósito primário
primário do casamento. O propósito primário do casamento é a glorificação de Deus, no sentido do casamento apontar para a relação que há entre Deus e o seu povo, como vimos hoje pela manhã. O casamento aponta para aquilo que é a relação que Cristo tem com a sua igreja. O homem representando Cristo na relação e a mulher representando a igreja na relação, como está lá em Efésios capítulo 5. Ao adorarem ou ao casarem com mulheres estrangeiras, elas estavam quebrando este propósito do casamento. Elas estavam quebrando esse propósito do casamento. Meus irmãos, muitas vezes nós usamos sentido pragmático no que diz respeito ao jugo desigual. Às vezes as pessoas dizem, tá, mas eu sei que casamento, jugo desigual, não é, o Senhor não se agrada desse casamento. Mas eu conheço casal que estão casados, né, faz anos e o marido é descrente, mas o marido nunca trouxe problema para ela. O marido cuida bem dela, não bate nela, o marido é fiel até a ela, olha, tem um bom comportamento, até aqui está tudo bem. Ele só não é crente, só está faltando ser crente. Mas no demais está tudo bem. Esse é um argumento pragmático. Porque eles não estão cumprindo com aquilo que é o propósito do casamento, que é apontar a relação da igreja com Cristo, a relação de Deus com o seu povo. Ele é descrente, ele não é crente. Por mais que alguém que tenha casado com alguém que é descrente, por mais que o casamento vá bem, isso não quer dizer que eles estão glorificando ao Senhor nisso. Portanto, meu caro irmão, se você procure por uma jovem para casar, olhe para aquilo que são as instruções do Senhor. Não olhe apenas naquilo que é a beleza daquela menina, a beleza daquele rapaz, mas olhe para aquilo que é a palavra do Senhor. O casamento aponta para aquilo que é a relação de Deus e o seu povo. O teu casamento deve apontar para isso. O casamento é para isso. Você vai representar Cristo na tua relação e a tua esposa precisa representar Deus na tua relação, ou precisa apresentar a igreja na tua relação. Se você não tiver isso, o teu casamento não tem como apontar para aquela realidade maior de Cristo e a sua igreja. Portanto, o casamento com descrente, ela quebra o propósito do casamento. A segunda coisa que nós vamos ver aqui é que o casamento misto, ela não somente quebra o propósito do casamento, mas também o casamento misto, ela prejudica nossos filhos. Ele prejudica os nossos filhos. O casamento misto prejudica os nossos filhos. Ora bem, veja que eles estavam casando com pessoas que eram adoradoras de outros deuses. Vocês se lembram na liturgia que nós lemos aqui, quando o presbítero Jefferson leu, lá em Neemias, onde vimos que o povo de Israel estava casando com filhas que não eram de Israel. E como resultado, os filhos dessa relação estavam falando meio asdoditas, meio amonitas. Você lê, parece que não entende. O que é isso, asdodita, amonita? Parece que você não veja nenhum problema. Tá, mas eu só está falando asdoditas, só está falando amonitas. Mas tem uma questão de identidade. Vocês são um povo português e a vossa língua é português, ou seja, isso vos comunica. É a vossa cultura, é a nossa cultura, é o nosso ser. Então, ao dizer assim, estava dizendo, é como se o Senhor estivesse dizendo o seguinte: esse povo não tem cultura hebraica, não tem cultura do povo de Israel, portanto, não é povo de Israel. Meus irmãos, ao casar com pessoas que não são crentes, você vai prejudicar os teus filhos. Pensa comigo, como é que você vai educar os teus filhos? Nos caminhos do Senhor? Ou ela vai educar ela nos caminhos que não são do Senhor? Como vai ser a educação dessa pessoa? Como é que você vai dizer para o seu filho: olha, filho, você precisa andar naquilo que são os caminhos do Senhor? E ele vai dizer: papai, mas a mamãe não anda. Como é que você, mulher, vai falar: meu filho, você precisa ser um homem de Deus, você precisa crescer nos caminhos do Senhor, você ser um menino que anda nos caminhos do Senhor? Ela vai dizer: mamãe, mas o papai não anda nesses caminhos. Meus irmãos, as crianças não aprendem só com o ensino de palavras, as crianças aprendem também por observação. Aliás, elas aprendem mais pela observação, pela imitação, do que com palavras. As crianças não são daqueles que faço o que eu falo e não o que eu faço. Não são desses aí. As crianças são daquelas que olham o que vocês estão fazendo e vão imitar aquilo que vocês estão fazendo.
Nessa semana eu vi um vídeo na internet, um vídeo engraçado, onde uma família americana parou em um lugar e pediu café. A mulher falou, olha, por favor, pode me dar um café? Aí a filha do banco de trás falou, mamãe, eu posso pedir bolacha? Posso pedir, né, bolacha, né? Bolacha é lá no Rio de Janeiro, como é que se fala aqui? Biscoito, bolacha, biscoito. Posso pedir biscoito ou bolacha? Aí a mãe falou, não, lá em casa tem biscoito. Aí a filha disse na hora, mas lá também tem café? Viu? Ela estava pedindo café e a filha falou, mãe, posso pedir bolacha? Ela disse, não, lá em casa tem bolacha. A filha disse, mas lá também tem café? Ou seja, os nossos filhos aprendem mais por imitação do que pelas palavras. Então, se você está num casamento misto, como você vai instruir os seus filhos? Que exemplo de conduta os seus filhos vão seguir? Que princípios os seus filhos vão ser orientados? Em que princípios vão ser orientados? Meus irmãos, o casamento misto vai prejudicar os teus filhos. Os teus filhos vão estar confusos a quem eles vão seguir, a quem eles vão obedecer, a que caminho eles vão percorrer. Vão ficar confusos se no domingo deve vir na igreja com a mamãe ou deve ir no estádio para assistir jogo com o papai. Com certeza que o papai quer levar o garoto lá, o rapaz lá. Com certeza. Mas a mamãe também quer levar ele para a igreja. E vão ficar nessa situação. Então, o casamento misto, meus irmãos, ela vai fazer com que seja competido aquilo que são as atenções, aquilo que são a educação, os ensinos. Lembre, meu querido irmão, que às vezes nós temos um conceito errado daquilo que é religião, ou homem religioso. Nós achamos que religioso é só aquele que vai para a igreja, mas não. Todo homem é religioso. Antes dele ser um homo sapiens, ele é um homo religioso. Todos são religiosos. A questão é se ele é religioso do Deus verdadeiro ou religioso dos falsos deuses. Se ele é adorador do Senhor que criou os céus e a terra ou adorador de diabo. Todos são adoradores. Então, ao você casar com quem não é crente, você vai prejudicar a educação dos teus filhos, vai prejudicar os teus filhos. Em terceiro lugar, meus irmãos, vemos também que o casamento misto, ela prejudica a nossa fé. Não somente quebra o propósito do casamento, não somente prejudica os nossos filhos, mas também prejudica a nossa fé. O texto diz que eles casaram com a adoradora de Deus estranho. Adoradora de Deus estranho. Meus irmãos, não achem que casamento é apenas uma questão de se unir e deixar a vida me levar. Não. No casamento vai ter a própria, me permitam chamar, a cultura do casamento. Um vai influenciar o outro. Sempre um tende a influenciar o outro. E se você é crente e ele é descrente, vocês vão ficar sempre nesta guerra. Em vez de ser um lugar de paz, vai ser um campo de batalha. Porque você vai querer viver de acordo com a tua fé, mas ela não tem a fé para viver. Como é que você vai dizer para a tua esposa que não é crente, olha, você precisa ser submissa a mim, assim como a igreja é submissa a Cristo? Ele vai falar, qual igreja? Eu não sou cristã. Como é que você, querida irmã, vai pedir para mais atenção para o seu marido? Como é que você vai dizer, meu marido, eu preciso que você me dê mais atenção, eu preciso que você me ame como Cristo ama a igreja? Ele vai te falar, como assim? Eu não tenho te amado. Eu saio todos os dias, 4 horas da madrugada, vou trabalhar e volto 21 horas da noite, eu volto 21 horas. Eu ralo bastante para trazer pão para essa casa, como assim não te tenho dado atenção? Ele não vai entender que cuidar da esposa não é somente trazer o pão para casa. Envolve coisas mais do que isso. Envolve tempo de qualidade. Envolve amor sacrificial. Envolve amor intencional. Envolve amar como Cristo amou a sua igreja. Minhas queridas irmãs adolescentes, chamo a vossa atenção. E minhas queridas irmãs, crianças que vão crescer, chamo a vossa atenção. Vocês estão crescendo e, se Deus quiser, vocês vão casar. Vocês vão chegar na idade que vocês vão querer ter um namorado, quiser constituir uma família. Mas lembre-se, às vezes você vai olhar neste mundo o coleguinha bonito, charmoso, realmente, muito bonito, até talvez atencioso para contigo.
que te manda uma mensagem de aniversário, está sempre aí se preocupando com você. Lembre-se, minha querida irmã, não caia nisso. Não busque um parceiro para casar, a não ser alguém que comunga da mesma fé com você. Não busque um parceiro fora da igreja. Esse nunca vai te amar como Cristo ama a igreja. Nunca vai te amar como Cristo ama a igreja. Meu querido irmão, jovens ou adolescentes e crianças, vocês estão crescendo e vai chegar a idade que vocês vão querer contrair um matrimônio. Vocês vão olhar no mundo afora, vocês vão ver várias mulheres bonitas, lindíssimas. E deixa eu dizer para você, às vezes nós os crentes, eu não sei no Brasil, mas em Angola se enganam. Alguns dos meus amigos diziam que mulher bonita é mulher crente. E eu tendo a dizer, não é não. Não necessariamente. Beleza não está ligado à redenção, beleza está ligado à criação. Deus criou as pessoas bonitas. Tem mulheres bonitas e não depende se você é crente ou não é crente. Então, mulheres bonitas não estão só na igreja, estão no mundo afora. E você vai achar muitas mulheres bonitas. Mas deixa eu te falar, elas são Dalilas. E as Dalilas quebram com Sansão. As Dalilas destroem Sansão. No texto que nós lemos, tem um exemplo fabuloso, maravilhoso. Um exemplo do homem mais sábio do mundo. Do homem mais inteligente, do homem mais rico do mundo. Trata-se de Salomão. Alguém que tinha uma sabedoria tamanha. Mas Salomão, com uma sabedoria tamanha, caiu num erro grotesco, num erro assim um erro tão bobo. Alguém tão sábio caiu num erro tão bobo. Salomão se deixou enamorar, se apaixonou, tomou para si várias mulheres que não são mulheres crentes, que não eram adoradoras do Deus de Israel. E o texto que nós lemos aqui falou que elas desviaram Salomão. Você tem se lembrado de Salomão? Tem lido inclusive o livro de Eclesiastes capítulo 12, onde ele diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Alguns têm dito, parece que ali é a confissão de Salomão já velho, quando ele então no seu tempo de juventude pecou ao Senhor, falhou ao Senhor, casando com mulheres que são adoradoras de deuses estranhos. Salomão, a quem Deus apareceu para ele, mas foi ele que se dobrou diante da idolatria. Como um tão sábio vai se dobrar diante de bonecos, diante de estátuas? Isso mostra, meus irmãos, a influência e o poder do pecado. Se eu e você não somos tão sábios quanto Salomão, porventura você vai querer cair nisso? Você vai querer cair nisso? Me lembro, meus irmãos, de um irmão lá em Angola, que nós nos apercebemos que estava namorando alguém que era descrente. E nós chamamos para conversar. Foi a primeira pessoa que eu gastei muito tempo, numa só conversa, sentado conversar. Eu falei para ele sobre os perigos de namorar alguém que não é crente. Mostrei para ele o exemplo de Salomão. Falei para ele bastante sobre a instrução do Senhor. Terminado a conversa, ele foi. Mas não acatou os meus conselhos, ou melhor, não acatou aquilo que são as orientações da palavra do Senhor. Não tardou, esse irmão caía em fornicação, e não demorou, descobrimos que essa mulher estava grávida. E ali ela ficou lá, alguns tempinhos grávida, alguns dias lá grávida, com a intenção então de poder então formar uma família. Mas de pé para mão, de repente, a mulher falou, lá, não quero ficar com você, eu quero tirar a gravidez, eu não quero ficar com esse filho. E ele entrou em depressão. Como assim tirar a gravidez? Meu filho, isso é pecado. Ela falou, como assim pecado? O corpo é meu, eu não quero ter esse bebê. Eu ainda sou pequena para ter um filho. E ela fez aborto. E esse irmão até hoje ainda não foi renovado, não foi restaurado. Meu irmão, minha irmã, casar com alguém que não é crente vai prejudicar a tua fé. Vai prejudicar a sua fé. Me lembro de uma irmã que nós evangelizamos, discipulamos, e graças a Deus veio a conversão. Depois da conversão, ela passou a ler a sua Bíblia, passou a ter uma vida devota ao seu Salvador, ao seu Senhor. Não tardou, nós ouvíamos várias reclamações do seu marido. O marido reclamava tanto dela. Discutiam bastante em casa. E ela me procurava, irmão Kennedy, em casa, meu marido, você sempre discutir comigo, não sei o que está se passando. Aí não tardou, eu ouvi o próprio marido, queria falar comigo, queria me chamar, a fim de poder conversar comigo. Eu fui para lá, eu me perguntando, e agora, o que vai acontecer? Será que ele quer separar? O que vai acontecer?
Ele chegou lá na conversa, cheguei lá na conversa, ele todo furioso, falar, meu irmão, irmão Kennedy, eu quero falar com você. Essa vossa irmã, eu ando muito chateado, ando muito furioso com ela, porque eu sinto que a vossa irmã está me traindo. Falei, como assim? Se ela está me traindo. Mas está te traindo com quem? Está me traindo com Jesus. Ela toda hora lá lendo Bíblia, orando, está me traindo com Jesus. Eu parei e fiquei, como assim trair com Jesus? Não está bom você ter uma mulher crente, que em vez de sair à rua andando por aí, fica em casa lendo a palavra do Senhor. Em vez de sair à rua se juntar com outras mulheres e beberem, tal como fazia no passado, fica em casa cuidando dos teus filhos, cuidando da casa. Não está bom isso para você? Mas ele é ímpio. Ele não entende dessas coisas. E dizia que a mulher está lhe traindo com Jesus. Ele não estava brincando. Não estava brincando. Portanto, meus irmãos, Deus não se agrada de casamento misto. Ela quebra o propósito do casamento. O casamento misto prejudica os nossos filhos. E o casamento misto, ela prejudica a nossa fé. Minhas queridas irmãs que são casadas, vocês precisam orientar aqueles que ainda não são casados, orientá-los, instá-los, exortá-los a não se casarem com pessoas que não são crentes. Mostre para eles, à luz da palavra de Deus, como isso vai ser prejudicial. Mostre para eles que a paixão é uma paixão que vai. Depois a ficha vai cair. E se tiver casamento solidificado sobre a fé do Evangelho, não vai cair. Ele não vai te despachar. Quando você, mulher, for crescendo e tiver alguma deformação no seu corpo por causa da idade avançada, ele vai te amar sempre, do início ao fim, como Cristo amou a sua igreja. Cristo nunca dispensou a sua igreja. Antes de terminar, meus irmãos, eu preciso falar alguma palavra para aqueles que casaram, eram ímpios, casaram, mas depois se converteram e o seu parceiro não se converteu. Ou então aquele que casou com a sua mulher, mas depois se arrependeu dos seus pecados, se converteu ao Senhor e a sua mulher não se converteu. Agora eu gostaria de chamar a sua atenção, meu querido irmão. O que você pode fazer diante disso? Nós dissemos que o Senhor não se agrada de casamento misto. E agora? Sai daqui e vai se divorciar? Vai no cartório para divorciar? Não. Não. A palavra de Deus diz em Romanos, em 1 Coríntios capítulo 7, que se a fé já encontrou você casado nessa situação, não é para você se separar, é para você continuar no casamento. O texto que nós vamos ver no próximo sermão diz que o Senhor não se agrada do divórcio. O Senhor não somente não se agrada do casamento misto, como também o Senhor não se agrada do divórcio. O Senhor não ordena que você se separe de sua mulher. É a fé que te encontrou já lá. Não é para você se separar. Se você é crente e tenciona casar, não case com ímpia. Mas se você era ímpio, e agora você era ímpio, casou com uma ímpia, e agora o Senhor te alcançou pela sua misericórdia, não é para você se separar, é para você ficar com esta pessoa, é para você continuar casado com esta pessoa. Mas agora, como crente, você precisa dar exemplo para esta pessoa. Você precisa mostrar mediante a tua vida, mediante a tua conduta, aquilo que é a fé cristã. 1 Pedro capítulo 3 fala que como deve ser o procedimento da mulher cristã que tem marido que não é cristão. Ele diz que assim, para que por meio do vosso procedimento eles sejam ganhos. Você precisa, minha querida irmã, fazer diferença entre você que conhece a fé, você que conhece o Evangelho, com aquelas que não conhecem o Evangelho. Você não pode ser aquela mulher respondona. Você não pode ser aquela mulher que quer tomar a liderança do marido, por mais que ele não seja crente. O teu papel é se submeter. O teu papel é se submeter. Você precisa honrá-lo. Você precisa ganhá-lo com as tuas atitudes. Meu querido irmão, se você, a fé te encontrou já casado com alguém que não é ímpia, ou com alguém que é ímpia, você deve permanecer. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 7 que assim você que é crente vai santificar a tua mulher por meio do convívio. O Evangelho vai santificar o teu lar, os teus filhos. Eu sei que vai ter dificuldade, vai ter luta, e você vai passar por lutas porque ela não é crente, mas o Senhor dará graça para você. O Senhor é soberano. Ele poderia te chamar quando você não havia ainda se casado, mas pela graça do Senhor, Ele quis.
Não sei porquê, mas Ele quis te chamar depois de você ter casado com alguém, ou depois de ter te chamado depois de você ter casado com uma ímpia. E se você está nessa condição, permaneça firme. Eu sei que não é fácil. Não é fácil ter que exaltar a sua mulher. Não é fácil ter que orar sozinho. Não é fácil ter que ler a palavra sozinho. Não é fácil ter que vir para a igreja sozinha com os filhos e o teu marido não te acompanhar. Eu sei que não é fácil, minha querida irmã. Eu sei que não é fácil. Mas o Senhor é contigo. O Senhor olha você. O Senhor tem visto você. Não desista do seu casamento. Não se inferiorize por causa daqueles que têm família que todos são crentes. Eu sei de mulheres que lutam porque o marido não é crente. E às vezes sentem vergonha de vir para a igreja com os filhos, olham no banco da direita, no banco da esquerda, e vejam a família lá, o irmão todos lá, o marido lá, e ele ou ela não, o seu marido não está lá. Quando se comemora anos de casamento, ela tem que vir sozinha, porque o marido não está lá. Quando precisa batizar os seus filhos, vem sozinha, porque o marido não está lá. Quando tem programações de casamento ou de família, vem sozinha, porque o marido não está lá. Minha querida irmã, Deus sabe da tua situação. Não desista do seu casamento. Deus vai dar graça para você. Minhas irmãs, precisamos acolher essas pessoas. Precisamos encorajar essas pessoas que estão nessa situação. Acolhe essa pessoa. Abraça essa pessoa. Dê atenção para esta pessoa. Não olhe como tadinha. Olhe como tua irmã na fé, teu irmão na fé. Ele não tem culpa se o Senhor lhe chamou já depois de ter casado com uma ímpia. Não tem culpa disso. A nós cabe abraçá-los. Mas se você ainda não casou, leve essa palavra com bastante seriedade. Não case com ímpio. Não casa com ímpia. Isso vai ser um problema tamanho para você. Isso vai ser um problema tamanho para você. Você vai chorar. Você vai lamentar. Você vai sofrer por casar com alguém que não partilha da mesma fé com você. Que o Senhor nos dê graça para guardar essas palavras em nosso coração. Que o Senhor nos abençoe. Amém. As palavras ao presbítero.